Bom, então, como eu estava falando, a gente vai usar sempre como referência os parâmetros estabelecidos na norma, tá? Na 6118 e na 15575. Depois eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Bom, essas tabelas são da 6118, tá? Por que vamos usar os parâmetros da norma? Aqui no curso técnico, a gente aprende alguns cálculos bem simplificados, né? Quem for fazer engenharia civil vai aprender a fazer o cálculo bem completo, né? Considerando todos os aspectos, todas as variáveis. Como o nosso curso é curto, a gente aprende, né, um modo básico, assim, bem resumido. Então, a gente vai usar os parâmetros da norma. Nossa, professora, mas os engenheiros não usam os parâmetros da norma? Sim, a gente usa os parâmetros da norma. Mas é que o engenheiro, né, quando faz a faculdade, a gente aprende lá a calcular com todos os coeficientes de segurança e tudo mais, né, todas as considerações de todas as ações, enfim, como eu já falei, de todas as variáveis. Então, você consegue calcular precisamente. E a norma, o que a norma faz? A norma nos fornece os parâmetros mínimos de segurança. Né? Então, a norma já faz algumas considerações de segurança. Então, ela já dá algumas coisas mais prontas, né? Algumas coisas mais pré-estabelecidas. Então, a gente vai usar esses parâmetros da norma, né? Como a nossa base para o nosso cálculo aí dos nossos elementos estruturais, tá? Bom, então por isso vocês vão observar, né? Eu fiz questão de deixar, vocês vão ver que tá essa parte aqui, ela tem esse fundo azul, assim, justamente porque são as tabelas que eu tirei da norma. E eu faço questão de tirar da norma, recortar e tirar e deixar ali para vocês lembrarem sempre que esses parâmetros eles vêm da norma, né? Não é uma coisa inventada por ninguém. Né? A referência é a BNT. E sempre que vocês precisarem consultar, tiverem dúvidas ou quiserem estudar um pouco a mais, querem se aprofundar, né, nesse assunto, vocês sabem até o capítulo que foi tirado. Que nem, por exemplo, esse daqui foi tirado, né, do capítulo 13.2.2. E assim por diante, tá? Bom, então vamos lá, vamos começar. Concepção estrutural. Quando a gente vai lançar o nosso projeto estrutural, quando a gente vai começar o projeto estrutural, é um dos passos mais importantes. Por quê? Porque você vai analisar, você vai olhar o teu projeto arquitetônico, né? A gente sempre parte como base o nosso projeto arquitetônico. E aí você vai começar a colocar os elementos, né? A gente começa pelos pilares. Então, aonde que eu vou pôr pilar? Eu vou pôr um pilar aqui, outro ali, outro aqui, outro aqui. Esse aqui eu vou pôr assim, esse aqui eu vou pôr virado. Enfim, e a gente começa a fazer esse lançamento estrutural. E essa etapa é muito importante, né? Porque essa etapa define a posição, o posicionamento dos pilares, define as vigas, que por sua vez definem as lajes, né? E que por sua vez definem o todo, definem o todo. Então, quando a gente vai lançar, é importante você olhar para o seu projeto, pensar, né? Colocar os conceitos de compatibilização, né, dos projetos. Por onde está indo o esgoto, aonde eu tenho as caixas, né, de passagem, essa viga aqui, ela pode aparecer ou ela não pode aparecer, qual é a altura, aqui tem uma porta, aqui tem uma janela, né? Então é muito importante a gente pensar no todo, né? Porque o projeto estrutural ele é um projeto que depois não dá para mudar muito, né? O projeto elétrico, ai, puxa vida, esse interruptor estava aqui. Ah, mas e se eu puxar ele um pouquinho, 10 centímetros mais para cá, vai ter problema? Não tem problema, né? O elétrico, essa lâmpada estava aqui, vamos puxar ela talvez um pouco mais para cá. Gente, o elétrico não tem tanto problema, mas o estrutural, amores, o estrutural
é um projeto que ele é difícil de você ficar mexendo depois, né? Porque se você mexer um pilar do lugar, no teu projeto ali muda tudo, né? Muda o vão da viga, muda às vezes o engaste, né? A conexão entre uma viga e outra, enfim. Então, o projeto estrutural, ele é um projeto que tem que ser bem feito e bem analisado. Então, esse início, né, você pensar no projeto arquitetônico, no elétrico, no hidráulico, antes de lançar, de fazer o estrutural é muito importante, tá? Bom, então vamos lá. Olha só, vou ler com vocês aqui, tá? Para eu não esquecer de nenhum detalhe. Concepção estrutural ou simplesmente estruturação, também chamada de lançamento da estrutura, consiste em escolher um sistema estrutural que constitua a parte resistente do edifício. Essa etapa, uma das mais importantes no projeto estrutural, implica em escolher os elementos a serem utilizados e definir as suas posições, de modo a formar um sistema estrutural eficiente, capaz de absorver os esforços oriundos das ações atuantes e transmiti-los ao solo de fundação. Bom, isso eu já tinha comentado com vocês, né? A gente vai sempre pensar de cima para baixo quando a gente faz a determinação das cargas, né? Então, por exemplo, as cargas que estão sob a laje ficam na laje, né? Então, por exemplo, caixa d'água, um depósito, um estacionamento, então fica na laje. Essas cargas, a laje passa para as vigas, e as vigas absorvem toda a carga da laje, das próprias vigas, e passam para os pilares. Os pilares, por sua vez, transferem essas cargas para as fundações e as fundações para o solo. Então, é assim que funciona, tá? Então, a solução adotada no projeto deve atender os requisitos de qualidade estabelecidos nas normas técnicas relativos à capacidade resistente, ao desempenho em serviço e à durabilidade da estrutura. Então, a gente vai considerar esses 3 aspectos principais, né? Quanto de carga ela tem que resistir, isso é a norma 6118 que dá para a gente, né? Então, eu tenho uma carga de tanto, então vamos calcular essa estrutura com base nos parâmetros da 6118 para que essa estrutura consiga resistir a esta carga. Então, vamos usar a norma 6118. O desempenho e a durabilidade, eles estão na norma 15575, que é a norma de desempenho. Então, essa norma, ela traz lá, você quer uma estrutura para 30 anos, para 50 anos, né? O desempenho dela vai ser, né? Tem os níveis de desempenho, enfim. Então, são essas 2 normas que a gente vai usar como base aí para determinar esses parâmetros, né? Vamos pegar esses parâmetros dessa norma, dessas 2 normas. Fazendo o lançamento das estruturas. A concepção estrutural deve levar em conta a finalidade da edificação a atender. Vocês lembram que quando a gente estava fazendo as cargas, a gente usava a 6120, né, que é uma norma que dá lá quais os tipos de carga, para que a gente usa, né, se a edificação é uma casa, se é uma escola, né, se o nosso pavimento é um estacionamento, por exemplo. Então, a gente sempre deve pensar e considerar esses tipos de carregamento quando a edificação tem o seu uso particular, né? A gente vai trabalhar como residências, né? Mas é bom vocês terem isso em mente, que não é fixo, né? Depende do tipo da edificação. Então, a concepção estrutural deve levar em conta a finalidade da edificação e atender, tanto quanto possível, as condições impostas pela arquitetura. O projeto arquitetônico manda, né? Aqui tem que ter uma inclinação, aqui tem que ter, né, um balanço. A gente sempre vai procurar atender às necessidades do projeto arquitetônico. Quando não possível, né, quando ou ficar instável, ou uma edificação muito cara, muito pesada, a gente tem que ir lá conversar com o arquiteto
e também com o proprietário, né? O arquiteto e o engenheiro não podem ir mudando, né? Ou o técnico não podem ir mudando lá com, né, o que quiserem sem conversar com o proprietário, que é o nosso cliente, que é a vontade dele que prevalece, né? Então a gente vai sempre começar o nosso projeto estrutural com base no arquitetônico. É impossível a gente fazer um projeto estrutural sem um arquitetônico definido. E só se começa o projeto estrutural, assim como os outros complementares, quando já se tem um arquitetônico bem estabelecido. Né? Porque imagina se o cliente lá no meio do caminho resolve mudar, agora eu não quero mais o banheiro aqui, eu quero o banheiro lá naquele outro lugar. Ah, puxa vida, meu filho vai mudar tudo. Né? Muda a posição das caixas de esgoto, muda a posição de uma caixa d'água, enfim, né? Muda tudo, muda a laje. Então, é super importante, na verdade, é essencial que já se tenha o projeto arquitetônico bem definido, para assim começarmos o nosso estrutural, assim como os outros complementares, né? Então, o projeto arquitetônico representa, de fato, a base para a elaboração do projeto estrutural. Esse deve prever o posicionamento dos elementos de forma a respeitar a distribuição dos diferentes ambientes nos diversos pavimentos. Mas não se deve esquecer de que a estrutura deve também ser coerente com as características do solo no qual ela se apoia. O projeto estrutural deve ainda estar em harmonia com os demais projetos, tais como de instalações elétricas, hidráulicas, telefonia, segurança, som, televisão, ar-condicionado, computador e outros, de modo a permitir a coexistência com qualidade de todos os sistemas. Bom, já comentei sobre isso, né? Aí eu deixei agora até em amarelinho lá, se vocês baixaram, vocês vão ver que eu até coloquei um amarelinho aqui, porque isso daqui vai definir o passo a passo, né? Como que a gente vai fazer o nosso projeto estrutural, está definido nesses passos aqui. Então vamos lá. A definição da forma estrutural parte 1. Da localização dos pilares. Então vamos começar lançando os pilares do nosso projeto. 2. Posicionamento das vigas. Então, uma vez lançado os pilares, posicionados os pilares, vamos colocar as vigas. E aí, depois de definida a posição das vigas, os vãos, né? Ah, vamos precisar de mais um pilar, enfim, quando a gente vai lançando as vigas, a gente vai vendo, né? Talvez mudando um pouco os pilares. E por fim, vamos pensar nas lajes. 3, né, nas lajes. Então, nessa ordem, sempre levando em conta a compatibilização com o projeto arquitetônico. Lógico, né, queridos? Que nem, por exemplo, lá no nosso instituto, na nossa escola, vocês já devem ter observado que tem um lugar que a gente tem um pilar bem na frente do banheiro, né? Poxa vida, será que ali realmente era o lugar de estar o pilar? Né? É importante a gente pensar sempre como base o nosso projeto arquitetônico para fazer o lançamento, tá? Sempre. Certo? Entendido isso? Vamos entrar agora em alguns conceitos mais práticos, tá? Eu vou falar algumas coisas e algumas coisas eu vou deixar para aula que vem, tá? Para não ficar muito longa a nossa aula de hoje. Bom, eu vou falar sobre as lajes, tá? E aí as vigas a gente começa a falar na semana que vem. Bom, então laje. O que é uma laje? A laje é a nossa cobertura, né? O piso também é uma laje. Você pode fazer o piso sobre contrapiso, ou então você pode fazer o piso apoiado nas vigas. Então, por isso que é comum vocês virem o térreo e pavimento. Nossa, mas tem duas lajes e é uma casa térrea. Sim, queridos, tem duas lajes, é uma casa térrea. Por isso que a gente sempre fala, é o térreo e o pavimento. Porque a gente tem o piso térreo e temos o pavimento, que é o próximo acima do térreo. Então, eu tenho o pavimento 1, pavimento 2, pavimento 3 e o térreo. Tá? Então, mesmo uma casa térrea vai ter duas lajes diferentes, né? Dois esquemas de pavimento diferentes, certo? Então, a laje é sempre o que dá acesso à circulação, a depósito, né? Então, para vocês, eu acho que ninguém confunde laje, né? As pessoas confundem mais pilar e viga,
e laje não tanto, né? Lembrem, vou fazer um churrasquinho na laje, né? Que é justamente o piso, certo? Então, a laje é o piso, ou o pavimento, tá? Então, as lajes. O técnico pode fazer, assinar, dimensionar a laje? Sim, pode. No ano passado, o meu Deus, o CFT, o CFT, que é o Conselho Federal dos Técnicos, atribuiu, né, aos técnicos habilitação de fazer lajes e escadas. Bom, então vocês podem dimensionar lajes, sim. O dimensionamento das lajes não é simples, tá? Eu não vou passar dimensionamento de laje para vocês, mas vocês podem fazer. O jeito mais fácil de dimensionar laje é usando as tabelas de marcos, né? Fazer esse dimensionamento. E também as lajes, a gente precisa calcular os momentos das lajes, né? Assim como a gente fez com as vigas, a gente faz com as lajes, só que um pouco mais amplo, né? Mais complexo. Enfim, o que eu indico para vocês? Eu indico vocês a usarem as lajes treliçadas, né? Ou as lajes pré-moldadas, por quê? Essas lajes vocês vão comprar elas prontas, né, de uma fábrica de laje. Então essa laje ela já vem lá com a RT, né? Você passa o teu projeto, eles dimensionam e eles emitem a RT da laje para vocês, né? Então ela já vem calculada e já vem também com a responsabilidade técnica dessa empresa que calculou, que fez o cálculo com base no seu projeto. Já calcula, ela já te passa quais são as reações que você deve passar para a viga e tudo mais. Então esse é o meu conselho para vocês, já que isso foi decretado, foi, né, feito no ano passado, o PPC de vocês já estava em andamento, isso não está, o dimensionamento de lajes não está na ementa para vocês, né? Então não vai ser passado, não tem como, não dá tempo. Então é isso que eu indico para vocês. Vocês podem fazer laje, mas eu sugiro que vocês peguem uma laje que já venha calculada, por sua vez já venha com uma RT, para que vocês não tenham problemas, tá? Nada impede, queridos, de vocês ir lá aprender a calcular a sua própria laje, né, com base nos parâmetros da norma e usar essa laje que vocês calcularam, tá? E vocês mesmos emitir a RT sobre ela, ok? Bom, mas então vamos lá, ó. Algumas recomendações práticas para serem aplicadas. Então, são conselhos assim, ó, pontuais, rápidos, que a gente vai usar no nosso projeto, tá? Então, sobre as lajes ainda. Ó. As lajes comuns maciças não devem ser grandes demais, pois nesse caso ficam espessas e antieconômicas. O que isso quer dizer? Se você começa a ter vãos de 6 metros e aí precisa fazer laje, 5, 6 metros de vão, laje, a sua laje vai ficando alta, pesada e ela tem tendência a fazer, né, a curvar. Isso pelo próprio peso da laje, né? Uma laje de concreto armado, ela é uma laje pesada. Então, de um modo geral, elas podem chegar a dimensões na ordem de 6 a 8 metros. O ideal seria manter as lajes com vãos máximos em torno de 4 metros. Em casos especiais, quando há necessidade de vãos maiores, podemos utilizar lajes especiais, como lajes nervuradas ou laje em concreto protendido. E aí, agora, esse dali é um pedacinho que eu tirei da norma, só para trazer para vocês aqui, explicar um pouquinho, então, sobre as lajes, tá? Então, as lajes maciças. Nas lajes maciças devem ser respeitados os seguintes limites mínimos para a espessura. Isso é da norma, tá? Então, 7 centímetros para a laje de cobertura não em balanço. Então, você vai fazer uma laje de cobertura, não tem nada em cima dela, ninguém vai pisar nela, não está em balanço, é só uma laje de cobertura mesmo, ela pode ter 7 centímetros de espessura. 8 centímetros para lajes de piso não em balanço. Então, se é uma laje que já vai ter algum acesso, né, alguém já vai passar por cima dela, alguma circulação, 8 centímetros, não em balanço.
e 10 centímetros para lajes de cobertura em balanço, tá? Isso para laje maciça. Bom, aí agora começamos a falar das vigas, tá? Então as vigas eu vou deixar para falar da semana que vem. Vamos terminar aqui em lajes. E aí eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de laje ainda, só para a gente finalizar a aula de hoje, tá? Então, como eu estava falando, eu indico vocês a utilizarem as lajes nervuradas, né? As lajes treliçadas, ou como é que vocês... Lajes pré-moldadas, né? Que é o que vocês mais conhecem aqui. Que é aquela tradicional laje que vem as vigotas, né? De concreto armado. Dentro dessa vigotinha, né? Ela é um pedacinho assim depende do tamanho da viga, né? Mas ela parece um Tzinho, assim, e ela é de concreto, tem uma treliça dentro daquele concreto, e aí você vai colocando essas bigotas, e aí coloca os blocos de cerâmica no meio, tá? Essa laje, a forma dela é mais barata, ela é mais rápida de se fazer, né, de se executar, e em cima dela vai uma capa de concreto. Então, ela naturalmente já é uma laje mais alta, né, porque ela tem a espessura da vigota, né? E ainda a espessura do bloco, e por cima uma capa de concreto. Sim, todas elas necessitam dessa capa de concreto para que você consiga amarração, né? Que você consiga com que essa laje converse com a viga e com as demais lajes que estão ao lado, né? Você pode, através de malhas, de amarração nos momentos em cima das vigas. Bom, então esse é o tipo mais tradicional utilizado, né? E aí temos também as lajes maciças, que são aquelas lajes que a gente faz a forma, né? Faz o escoramento, a forma, e colocamos as barras de aço e concretamos. Então, esse é a laje maciça, quando ela é totalmente feita de concreto armado. E aí tem outros tipos de laje. As lajes nervuradas, as lajes alveolares, enfim, tem vários tipos de lajes que vocês podem utilizar também. E as lajes de concreto protendido. O que é o concreto protendido? Bom, proteção primeiro, vamos pensar, né? Concreto protendido. O que é proteção ou protensão? O aço, ele tem resistência à tração, certo? Então, você pode puxar um cabo de aço que ele vai resistir, ele tem essa resistência. E aí, o que é esse conceito de protensão? Quando você vai executar o elemento estrutural, ou seja, você vai concretar o elemento, você faz as formas e você coloca a barra de aço. No concreto protendido, essas barras elas são um pouco diferentes. E nas pontas, nas extremidades, são colocados macacos hidráulicos que fazem essa protensão, ou seja, essa tensão antes da concretagem, né? Então você vai lá e estica o aço. E aí depois você concreta e aí você corta, né? Ou seja, você tira esses macacos e aí aquele elemento, aquela peça estrutural fica com aquela protensão dentro dela. Isso faz com que a tensão, essa protensão do aço atue como a mais, né? Então, ela resiste mais do que resistiria se ela estivesse simplesmente colocada ali, aquela barra de aço. Então, as estruturas de concreto protendido, elas resistem mais, né, à tensão do que os elementos tradicionais de concreto armado, tá? Justamente por essa protensão aplicada nas barras de aço. Tá? Isso é muito utilizado em peças, em galpões industriais, né, que você precisa de grandes vãos, em shoppings, né, quando você precisa de um elemento de concreto armado, geralmente quase sempre são utilizados elementos de concreto protendido. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Eu só falei um monte. Tem uma, professora. Lá, só não entendi direito.
a laje, aquela que a gente manda lá para os caras fazer RT e tal, é laje pré-moldada, certo? Isso. Daí, tipo, ela vem inteira já pronta e eles só colocam? Então, imagina que você tem um quarto na sua casa lá, de 3 por 4 metros, tá? Aí essa laje, ela já vai vir calculada para você, já vai vir prontinha. Então você vai receber as vigotas, né? Você vai receber as vigotas, você vai receber lá X vigotas e os blocos. Então você vai só fazer, o que você vai fazer? Você vai construir a forma dela, né? A forma para as vigas, você vai concretar tudo da mesma forma, do mesmo junto, né? Então você vai montar lá você vai colocar as vigotas, os blocos cerâmicos, né? Colocar as instalações elétrica, hidráulica, posicionar tudo certinho. E aí você vai concretar essa capa de concreto, de concreto por cima, que é geralmente 5, 7 centímetros. Depende né, do que você vai fazer, se você vai ter um depósito, em cima, enfim. Mas é isso, essas lajes você vai receber ela calculada, né? Não pronta. Você vai montar e vai fazer essa última parte, que é a concretagem dessa capa, né? Por cima, tá? Vou tentar desenhar aqui um pouquinho. Então, a vigota é um elementozinho assim, né? Você recebe ela assim. E aí ela é comprida, assim. Acho que vocês já viram isso, não viram? Né? Ela é assim, tá? E aí aqui dentro dessa vigota, a gente tem as trelicinhas de metal. Pode ir, meu filho. Ah, mas vão lá, não precisa dar bola para elas. Isso, vão brincar lá fora, tá um sol tão gostoso. Vamos lá, amores. Vamos. Só um minutinho. Ai, Zara, para com isso. Oi. Então, dentro aqui, ó, essas barrinhas de aço, elas vão formando umas treliças, né? Elas se conectam dentro né? Elas são amarradas aqui dentro dessa vigota. E aí tem uma vigota aqui, aí você vai ter outra vigota aqui. E aí aqui no meio você vai ter aquele bloco cerâmico, que é assim, né? Ele encaixa aqui, ó, entre as vigotas, tá? Então você vai, né? Quando você faz a sua forma, você coloca lá um pranchão, né? E aqui põe as escoras, coloca um pranchão, vai colocando as vigotas e coloca os blocos. E aí você acaba economizando nas formas, né? Porque você não precisa usar a chapa compensada como a gente usa nas lajes maciças tradicionais. E aí aqui em cima e aí aqui você tem outro bloco, aqui você tem outro bloco, né? Você tem outro bloco. Aqui você tem outro bloco. E aí aqui em cima a gente vai fazer a nossa capa de concreto. Você vai colocar concreto aqui. Então, se você olha de cima, você vai ver concreto, bloco. Se você olha de cima. E se você olha assim, ela é uma laje. Se você olhar de cima, você não consegue identificar se ela é maciça ou se ela é, né? Porque você só vai ver a capa de concreto. Então, se você olha de baixo, você consegue ver. E por isso que ela é sempre mais alta do que a viga de concreto tradicional, porque ela tem o bloco é alto, né? Então ela vai ser sempre uma viga mais alta. Consegui explicar? Era isso a sua pergunta? Sim, era isso. Sim?
Eu pensava que vinha, tipo, pouco nada a ver, né? Pensava que vinha, tipo, o bloco, tipo, a laje inteira, assim, o quadradão da laje, eles Aham. só sentavam em cima É, do, isso, das vigas. isso, isso acontece com as outros tipos de lajes, né? Quando a gente compra uma laje maciça pronta. Dá para comprar? Dá para comprar. Ela vem pronta já, vem lá uma placa grande, você issa ela e coloca, né? Tem sistemas pré-moldados que funcionam assim. Você já compra ela pronta, ela vem e simplesmente assenta e você faz os encaixes, né? Dentro das conexões já preparadas para isso. As outras lajes que também são assim são as lajes alveolares, né? Elas são lajes que você se chama alveolar porque são alvéolos, né? Você olha assim dentro da viga, tem um canudo, um furo dentro dela. Então são lajes alveolares, elas também vêm assim, elas vêm em placas prontas e você só vai colocando uma em cima uma do lado da outra e pronto, já está pronta, não precisa fazer mais nada, né? Só interligar ela nas conexões já pensadas, já específicas para isso. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Prof, Oi. essa laje ela é resistente para servir de pavimento? Sim, essa laje ela é resistente de pavimento, sim. Esse tipo de laje. Ela é uma laje que, por causa do bloco, muitas vezes ela não tem uma eficiência acústica tão boa quanto a laje de concreto maciça. Mas isso também depende muito da altura dessa capa de concreto que você tem aqui e também do piso que você vai utilizar, tá? Então, tem pessoas, né, tem projetistas que não gostam desse tipo de laje, ao passo que tem projetistas que já gostam desse tipo de laje, porque ela é uma laje mais alta, né, é uma laje mais fácil de fazer, é uma laje que economiza na hora das formas, economiza no cimbramento é as escoras, né? Enfim, eu gosto desse tipo de laje, né? E eu acho ela bem prática e, como eu já falei, você consegue comprar ela já calculada, né? Já determinado as vigotas, enfim. Mais alguma pergunta? Queridos, fiquem à vontade para perguntar. Eu vou levar a Rafa fazer xixi, mas, né, eu tô aqui. Podem perguntar à vontade. Pronto. Mais alguma pergunta sobre laje? Bom, então, na aula que vem, vamos falar sobre as vigas, tá? Temos bastante coisa para conversar sobre vigas. E se der tempo, falaremos sobre os pilares. Certo? Ok? Bom, então, para finalizar a nossa aula, só explicar para vocês um detalhe, que eu vou fazer essa disciplina de estruturas dividida com o professor Alexandre, tá? Então, esse começo eu vou ficar com vocês, e daí depois, o professor Alexandre vai entrar também, e aí a gente vai, ainda vamos ver aí como que a gente vai fazer com vocês quanto à questão do projeto, né? Esse semestre, já vou, Rafaela. Esse semestre, bom, vou interromper a gravação só um pouquinho.